A oração é uma das práticas mais fundamentais e poderosas na vida de um cristão. Através dela, nos conectamos diretamente com Deus, expressamos nossas necessidades, agradecimentos, louvores, e recebemos orientação e consolo. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre a oração, mostrando-nos a importância de orar continuamente, com fé, humildade e perseverança. Jesus, o Filho de Deus, foi um exemplo perfeito de vida de oração. Em várias passagens, vemos Jesus se retirando para lugares solitários para orar e buscar comunhão com o Pai, Lucas 5h16. Isso nos ensina que a oração deve ser central em nossa vida, um meio de nos conectarmos intimamente com Deus e buscarmos Sua vontade para nossas vidas. A oração no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, a oração é apresentada como um meio essencial de comunicação com Deus. Os patriarcas, profetas e reis de Israel frequentemente buscavam a Deus em oração, seja em momentos de necessidade, em busca de direção, ou em tempos de agradecimento e louvor. Abraão e a intercessão em Abraão é um dos primeiros exemplos de intercessão na Bíblia. Em Gênesis 18:23-33, vemos Abraão orando a Deus para poupar as cidades de Sodoma e Gomorra se houvesse justos nelas. A intercessão de Abraão nos ensina sobre a importância de orar pelos outros, buscando a misericórdia e a justiça de Deus. Versículo: E aproximando-se dele, disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Gênesis 18:23-24. Moisés e a oração pela libertação. E Moisés é um exemplo notável de um líder que orou incessantemente por seu povo. No Êxodo, Moisés orou ao Senhor para libertar os israelitas do Egito, e Deus respondeu com grandes sinais e maravilhas. Êxodo 3:7-10. Após a libertação, Moisés continuou a interceder pelo povo, especialmente quando eles pecaram contra Deus. Versículo: Então, o Senhor disse: E certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Êxodo 3h07. Ana e a oração por um filho. E Ana, a mãe de Samuel, é um exemplo poderoso de oração fervorosa e perseverante. Em 1 Samuel 1:10-20, vemos Ana orando com grande angústia, pedindo a Deus um filho. Deus ouviu sua oração e lhe concedeu Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. Versículo: E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: E Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:10-11. Salmos. O livro de orações. O livro dos Salmos é frequentemente chamado de o livro de orações da Bíblia. Escrito por diversos autores, incluindo o rei Davi, os Salmos expressam uma ampla gama de emoções humanas, desde louvor e gratidão até lamentação e súplica. Os Salmos nos ensinam a trazer tudo diante de Deus em oração, confiando em sua resposta e em seu cuidado. Versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23:1-3. Salomão e a oração por sabedoria. Em Salomão, filho de Davi, é um exemplo de alguém que pediu a Deus algo diferente em sabedoria. Em 1 Reis 3:9-12, Salomão orou pedindo sabedoria para governar o povo de Israel, e Deus lhe concedeu sabedoria, bem como riquezas e honra. Versículo: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo, a não ser com tua ajuda? 1 Reis 3h09. A oração no ministério de Jesus. No Novo Testamento, Jesus Cristo nos deu o exemplo perfeito de vida de oração.
Ele se retirava frequentemente para lugares solitários para orar e buscar a comunhão com o Pai. Jesus não apenas orava por si mesmo, mas também intercedia pelos outros e ensinou seus discípulos a orar. Jesus e o Pai Nosso é a oração mais conhecida ensinada por Jesus. Em Mateus 6, 9, 13, Jesus dá aos seus discípulos um modelo de oração que abrange louvor, petição, confissão e submissão à vontade de Deus. Essa oração tem sido uma fonte de inspiração e guia para cristãos ao longo dos séculos. Versículo: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9, 13. Jesus e a oração no jardim do Getsemane. Antes de sua crucificação, Jesus orou intensamente no jardim do Getsemane. Em Mateus 26, 2.36 e 44, vemos Jesus orando ao Pai, pedindo, se possível, que o cálice do sofrimento passasse, mas, ao mesmo tempo, submetendo-se à vontade de Deus. Essa oração revela a humanidade de Jesus e sua total obediência ao plano de Deus. Versículo: E, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo: E meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 2.39. Jesus e a oração de intercessão. Em João 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, onde ele intercede por seus discípulos e por todos os que viriam a crer nele. Jesus ora pela unidade dos crentes, pela proteção divina e pela santificação através da verdade. Versículo: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20, 21. A oração como fonte de força. Jesus demonstrou que a oração é uma fonte de força espiritual. Em Lucas 5h16, lemos que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Isso nos ensina a importância de buscar tempo a sós com Deus, especialmente em meio às pressões e desafios da vida. Versículo: E mais Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5h16. A oração nas epístolas. As epístolas do Novo Testamento estão cheias de ensinamentos sobre a importância da oração na vida do cristão. Os apóstolos, como Paulo e Pedro, incentivavam os crentes a orar continuamente, a interceder uns pelos outros e a buscar a Deus em todas as circunstâncias. Oração sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5h17, Paulo exorta os crentes a orar sem cessar. Isso não significa que devemos estar constantemente em oração verbal, mas que devemos manter uma atitude de oração contínua, em constante comunhão com Deus ao longo do dia. Versículo: Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5h17. Oração em tudo. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos instrui a levar tudo a Deus em oração, em vez de ficarmos ansiosos. Ele nos assegura que, quando apresentamos nossas necessidades a Deus com gratidão, a paz de Deus guardará nossos corações e mentes. Versículo: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Oração pelo próximo. E a oração intercessória é um aspecto vital da vida cristã. Em 1 Timóteo 2h01, Paulo encoraja os crentes a fazerem orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, especialmente pelas autoridades. A intercessão é uma forma poderosa de demonstrar amor e preocupação pelos outros. Versículo: Admoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2 horas e 1 minuto. Oração em comunidade. A oração comunitária fortalece a unidade entre os crentes. Em Atos 1 hora e 14 minutos, vemos os primeiros discípulos perseverando unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. A oração em grupo é uma forma de fortalecer a fé e buscar a vontade de Deus coletivamente. Versículo: Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1 hora e 14 minutos. Oração pela sabedoria. E em Tiago 1 hora e 5 minutos, os cristãos são encorajados a pedir sabedoria a Deus em oração, especialmente em tempos de provação. Deus promete conceder sabedoria àqueles que pedem com fé, sem duvidar. Versículo: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1 hora e 5 minutos. Oração pela cura. A oração pela cura é um ato de fé. Em Tiago 5:14-16, os crentes são instruídos a orar uns pelos outros para que sejam curados. A oração fervorosa de um justo é poderosa e eficaz. Versículo: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração eficaz do justo pode muito. Tiago 5:14-16. A oração na igreja primitiva. A igreja primitiva foi marcada por uma vida de oração fervorosa. Os primeiros cristãos se reuniam regularmente para orar, e através dessas orações, Deus operava milagres e fortalecia a comunidade de fé. A oração no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em oração quando o Espírito Santo desceu sobre eles, capacitando-os a testemunhar de Jesus com poder. A oração preparou o caminho para essa grande manifestação de Deus. Atos 2:1-4. Versículo: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2:1-3. A oração e a libertação de Pedro. E em Atos 12, vemos a igreja orando fervorosamente por Pedro, que estava preso. Deus respondeu à oração dos crentes enviando um anjo para libertar Pedro da prisão. Essa passagem destaca o poder da oração coletiva e a prontidão de Deus para intervir em resposta a ela. Versículo: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Atos 12 horas e 5 minutos. A oração e as decisões importantes. A oração também foi crucial para tomar decisões importantes na igreja primitiva. Em Atos 13:2-3, enquanto os líderes da igreja em Antioquia oravam e jejuavam, o Espírito Santo os instruiu a separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Isso mostra que as decisões ministeriais devem ser fundamentadas em oração e guiadas pelo Espírito Santo. Versículo: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13:2-3. A oração no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse revela a importância da oração no contexto do fim dos tempos e da batalha espiritual. As orações dos santos são apresentadas diante de Deus como incenso, mostrando que nossas orações têm um papel significativo no plano divino. O incenso das orações dos santos. Em Apocalipse 5 horas e 8 minutos e 8:3-4, as orações dos santos são simbolizadas como incenso que sobe diante de Deus. Isso nos mostra que nossas orações são preciosas aos olhos de Deus e fazem parte de sua obra redentora no mundo. Versículo: E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5 horas e 8 minutos. A oração e a justiça de Deus. Em Apocalipse 6 horas e 10 minutos, as almas dos mártires clamam a Deus por justiça, pedindo que ele vingue o sangue deles. Isso mostra que a oração é uma forma de buscar a justiça divina, especialmente em tempos de perseguição e sofrimento. Versículo: E clamavam com grande voz, dizendo: E até quando, ó verdadeiro e santo Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6 horas e 10 minutos. Conclusão: em a vida de oração do cristão. A oração é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes da vida cristã. É através dela que nos conectamos com Deus, expressamos nossos louvores e petições, e buscamos sua direção e sabedoria. A Bíblia nos ensina que a oração deve ser constante, fervorosa, cheia de fé e acompanhada de gratidão. Que possamos aprender com os exemplos bíblicos e fortalecer nossa prática de oração, confiando que Deus ouve e responde de acordo com sua perfeita vontade. Como Paulo nos exorta em Romanos 12 horas e 12 minutos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que essas palavras nos guiem a viver uma vida de oração intensa e significativa, impactando nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Amém.